Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sua família, a família de vocês também. São tempos difíceis, mas tudo vai passar. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente hoje vai estudar as variações do uso da palavra porquê. Tem o porquê junto sem acento, porquê junto acentuado, porquê separado sem acento e porquê separado com acento. A gente tem que dissolver essas confusões que podem acontecer dessas palavras. Vamos lá então. A gente usa porque junto quando a gente puder substituir por pois. É uma conjunção explicativa, tá? Ela vai ser sempre usada, essa palavrinha, em frases afirmativas, com respostas ou como explicações. Olha só o exemplo. Fui ao mercado porque o açúcar acabou. Fui ao mercado, pois o açúcar acabou, certo? Se eu usasse o pois, eu teria que colocar uma vírgula aqui antes, tá? Nesse caso seria, fui ao mercado, vírgula, pois o açúcar acabou, tá? Atrasei-me porque chove forte hoje. Atrasei-me, vírgula, pois chove forte hoje. Então, toda vez que eu puder utilizar o pois, substituindo esse porquê junto, a gente não tem mais dúvida de que ele sempre vai ser juntinho, ok? Sempre em afirmativas, em respostas e em explicações, ok? No meio de frase, é claro, tá? Por que separado? A gente pode usar ele em frases interrogativas diretas ou indiretas. Quando ele for usado em interrogativa direta, ele vai vir sempre em início de frase, com um ponto de interrogação no final da frase, porque é uma interrogativa direta. Olha só. Por que você não foi à festa ontem? Eu uso porquê separado com a letra maiúscula, né? E o ponto de interrogação. Quando for a interrogativa indireta, ele vai para o meio da frase e o ponto vai ser final, não vai ser ponto de interrogação, Olha como ele fica. A mesma frase aqui de cima, por que você não foi à festa ontem? Olha como fica. Quero saber por que você não foi à festa ontem. Não tem interrogação. Quando você usa interrogação, você vai usar o porquê separado no início da frase com letra maiúscula. Quando você quiser fazer uma pergunta indireta, você coloca o porquê no meio da frase e usa o ponto o ponto final, tá? Então, porquê separado, pergunta com ponto de interrogação. Porquê separado no meio da frase é o pontinho final, porque é uma pergunta indireta. Agora, gente, olha só, o porquê ele também pode ser usado em frases afirmativas que não sejam interrogativas, nem direta nem indireta. Como, professora, como é que eu posso saber a diferença disso aí? É simples, olha. Quando você puder substituir esse porquê separado pelo pronome relativo pelo qual e suas variações, ou seja, pelo qual, pela qual, pelos quais, aí você pode usar o porquê separado. Olha lá aqui. Sei bem a razão por que estou aqui, ou seja, sei bem a razão pela qual estou aqui. Razão é feminino, então o pronome relativo vai para o feminino, olha lá. Nota-se claramente o motivo por que você brigou com o teu amigo. Nota-se o motivo pelo qual você brigou com o seu amigo. Então, observem que quando eu puder substituir pelo pronome relativo pela qual ou pelo qual, ele vai ser também separado, mas vai ser sempre no meio da frase, tá? Vamos tentar fazer aqui em cima se dá para fazer com interrogativa direta ou interrogativa indireta. Vamos tentar substituir esse pela qual aqui ou pelo qual. Vamos lá. Pelo qual você não foi à festa ontem? Cabe isso? Não. Não, porque é uma interrogativa direta. Vamos ver aqui. Quero saber pelo qual você não foi à festa ontem. Não, não encaixa, professora, não encaixa. Por quê? Porque não é pronome relativo, tá? Aqui é uma expressão que a gente vai usar
como um interrogativo, tá? Então, a gente tem que utilizar sempre no início da frase separada ou no meio da frase separado, quando for pergunta direta ou indireta. Quando você for usar no meio da frase, que não for pergunta, observa se pode ser substituído pela qual ou pelo qual. Porque junto com acento, ele vai ser substituído pela palavra motivo. Toda vez que você puder substituir esse porquê pela palavra motivo, ele tem que ser junto e com acento. Por quê? Porque ele é um substantivo. Ele quer dizer motivo. Motivo é substantivo. Porque acentuado junto e a palavra motivo são sinônimos aqui, ó, tá vendo? Então aqui tá, usado como substantivo, ele vai pedir sempre um artigo ou pronome adjetivo ou um numeral antes. E essa palavra porquê, ela vai sempre poder flexionar para o plural. Vamos ver aqui, ó, motivo. Tem motivo e motivos. Porquê e porquês. Tá? Por que eu posso flexionar para plural? Porque é um substantivo. Mas só quando for substituído pela palavra motivo. Tá? Vamos ver aqui. Não sabemos o porquê da tua revolta. Ó, não sabemos o motivo da tua revolta. Eu tenho um artigo aqui antes dele, ó, o. Tá? Sempre vai ter um artigo, ou um pronome adjetivo, ou um numeral antes. Olha a segunda frase. Existem muitos porquês para explicar a minha viagem, mas nada direi. Existem muitos motivos. Viu? Então, foi para o plural. E por quê? Porque é um substantivo. Ó. Olha a palavra motivos aqui. Eu posso muito bem substituir esse porquê. E muitos é um pronome adjetivo, porque ele antecede um substantivo, tá vendo? Existem 2 porquês para que eu siga a viagem agora. Ó, existem 2 motivos para que eu siga a viagem agora. A palavra 2 é um numeral. Então, como é que a gente vai fazer? Quando porquê for junto com acento, eu posso substituir pela palavra motivo e posso flexioná-lo para o plural. Desde que também eu sou obrigado, tá, a usar o artigo antes, um pronome adjetivo ou um numeral, para poder substantivar essa palavra porquê, tá ok? Para que ela possa ter o significado de motivo. Tem que botar um artigo, ou um pronome adjetivo, ou um numeral. Porquê separado acentuado? Ele vai ser sempre usado em final de frase interrogativa direta. Ou seja, eu vou ter sempre o pontinho de interrogação lá no final. Você comprou este casaco caro por quê? Ó, vejam. Se fosse eu também poderia usar esse porquê lá no início da frase, sem acento. Por que você comprou este casaco caro? Mas como eu quero usá-lo no final da frase, eu tenho que mantê-lo separado e acentuá-lo. E colocar o acento, o pontinho de interrogação. Então, você comprou este casaco caro por quê? A palavra que, gente, quando usada em final de frase interrogativa, ela vai ser sempre acentuada. Olha só. Isto é feito de quê? Ela comprou vários jarros para quê? Este mingau foi feito com o quê? Viu? Sempre que a palavrinha que aparecer em final de frase interrogativa, ó, olha o pontinho de interrogação, ó, em todas elas, ó. Você tem que acentuar, tá? E no caso da palavra porquê, ela vem separada com acento, em final de frase interrogativa direta. Viu como é fácil? Vejo vocês na próxima aula. Até!